tarde, mulheres corajosas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, de vocês, quem tem amigos, já pode enviar o link direto do Zoom. Não envia o link da sala secreta, não, porque a gente fica aqui bem compenetrada. Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mudanças. A gente já tem visto lá na sala secreta como que o nosso corpo responde às mudanças. E como é necessário as mudanças, mas ao mesmo tempo, a grande verdade é que o seu cérebro, ele não quer mudar. O seu cérebro, ele vai sempre tentar não gastar energia para mudar. Mas isso é tão contraditório. Flávia, vamos para o grupo do Zoom. Vai nos stories. Já tem um link direto para você vir aqui para o Zoom, que está muito melhor aqui. Como é que é contraditório isso? Eu ou evoluo ou eu morro. Ficar é morrer. Mas eu evoluir, eu preciso mudar. Mas ao mesmo tempo, o seu cérebro, ele não quer mudar. E a grande questão é que muitas mulheres hoje vivem esse grande dilema. E pasme, isso tem adoecido muitas. Como médica, eu preciso dizer a vocês que eu vejo isso sempre no consultório. Eu vejo isso sempre nas mentorias. O cérebro quer mudar, porém, há uma trava. E aí, não é falta de força de vontade. Muitas acham que eu preciso de mais disciplina, outras dizem que é falta de força de vontade, outras dizem que eu não sou forte o suficiente. A verdade é que você não precisa nem de disciplina, nem de motivação, nem de força de vontade. Não mais do que essa que você já tem. Até aqui tudo bem, todas vivas para receber o que tem para receber, e a gente tem atividade sim. Então já pega o papelzinho, caderninho, canetinha para a gente fazer atividade, porque aqui não é somente para vocês me ouvirem. Assim como eu estou dizendo que vocês não precisam de mais força de vontade, mais motivação, mais disciplina, vocês também não precisam de mais informações. Vocês precisam de um pouco mais de ação. Ação e interação, e até a sua própria ação com você mesma. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. O objetivo da sala de hoje é fazer com que vocês tanto percebam o medo da mudança, como reprogramem esse cérebro para sustentar essa nova realidade. Todas prontas para esta incrível mudança que vai acontecer através de mim, mas para vocês. Vocês já começaram, hoje vocês já falaram essas frases para vocês sempre pronta, né? Ai, segunda-feira vai ser diferente. Segunda eu começo a dieta. Segunda eu vou para academia. Segunda eu vou me matricular naquela aula de inglês. Segunda-feira. Não, olha, hoje tinha tanta coisa para gravar, tanto conteúdo para gravar, mas deixa que amanhã eu faço. Ai, meu Deus do céu. Olha, fulaninha fez assim comigo de novo, aconteceu de novo. E eu não disse nada, mas da próxima vez eu vou conversar, a gente vai conversar. E eu vou colocar a minha postura. Eu vou colocar limite nessa relação. Esse projeto que eu peguei agora, dessa vez eu termino. Aí, alguns dias depois, já foi a segunda, já foi a terça, entrou outra segunda, às vezes entrou até outro mês e continua a mesma situação. Você não iniciou a academia, não iniciou a dieta, você não descansou, você não gravou seus conteúdos, você não colocou o limite na relação e você não terminou o projeto, começou um outro que já deixou. Você já se percebeu nessa situação? Você já se percebeu nessa situação? Sim ou não? Digita aqui nos comentários. Sim, várias vezes. Sim, sim. A pergunta que eu tenho para vocês é: por quê? Eu acho que essa é a pergunta que vocês se fazem cada vez que passam por esse processo. Por quê? Aqui, ó. O problema não é falta de inteligência. Aliás, eu só tenho aqui nessa sala, eu só tenho aqui, eu só tenho dentro da mentoria mulheres
super inteligentes. O problema é que, como o seu cérebro aprende por padrões, você tende a repeti-los e você forma um fortalecimento desses circuitos neurais. Cada vez que você repete um padrão, você forma um fortalecimento desses processos. Hoje mesmo, a gente estava lá no grupo da mentoria e as meninas comentando. Umas que fizeram a atividade, e a atividade não sou eu que proponho, tá, gente? A atividade são as próprias mentoradas que propõem dentro do onboard dela, dentro daquele objetivo que ela está dentro da mentoria definido para poder destravar, e destravar não só uma atividade em si, mas destravar nos pilares da neurociência, da inteligência emocional, com ajuda médica e da sua espiritualidade. E aqui eu falo de espiritualidade em termos bíblicos, tá? Deixo isso bem claro. E aí, umas estavam com dor de cabeça porque fizeram atividade, a outras estavam super, sei lá como, porque não fizeram atividade. O seu corpo dá sinais. Só que de uma maneira ou outra, qual é o sinal que você vai escolher? Porque ou seu corpo vai dando sinal da frustração, ou seu corpo vai dando sinal de dor, de desconforto, mas que você está progredindo. É a mesma coisa quando você tá, chega em casa cansada e você tem um hábito de comer um doce ou um hábito de se jogar no sofá. Vira hábito, vira padrão. E depois vocês podem ir nos meus stories, que a Ricarda falou lá, eu até postei um vídeo dela falando sobre esses padrões de autossabotagem. E são esses padrões que estão definindo vocês. Todas as nossas crenças, todas, é repetição de padrão. E há sim um custo nisso. Porque cada padrão repetido, ele cobra um preço para você. Muitas vezes, por você ter o padrão de não se expor, você perde oportunidades de um emprego, você perde oportunidades de promoção, você perde oportunidades de venda. Muitas vezes, por você não colocar a sua posição, você tem relacionamentos desgastados, e é relacionamento no trabalho, relacionamento com os filhos. Muitas vezes, por permanecer nesses padrões, os seus projetos estão inacabados, ou aqueles projetos que você sequer iniciou. E aí você se culpa, porque você sente que está vivendo abaixo do seu potencial, você se frustra, você se deprime, você fica ansiosa. Por quê? Porque é um sistema nervoso em estado de alerta. E em estado de alerta o tempo todo. E aí eleva-se cortisol. E prestem atenção no que eu vou dizer agora. Assim também você começa a gerar dopamina. Você começa a gerar dopamina. Dopamina não é o neurotransmissor do prazer. Dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Porque toda ação, ela tem uma recompensa para o seu cérebro. Não é questão se está satisfatório para você ou não. Não é questão do seu posicionamento estar satisfatório para a vida que você quer levar, que você quer ter ou não. A grande questão é que todo comportamento gera uma recompensa para o seu cérebro. O mesmo circuito que alimenta o fato de você, quando chegar cansada em casa, deitar-se no sofá e comer um docinho, ao invés de ir para a academia, ou ao invés de escolher um prato de salada, é o mesmo circuito de quando você sabota. E ele vai gerar dopamina. Ele vai gerar dopamina, o seu cérebro, o sistema de recompensa se fecha, e aí você vai entender que agora eu estou segura. Por você fazer o seu cérebro entender que agora você está segura, o que é que acontece? Você repete mais desse padrão de falsa segurança. E aí você não quer ir.
E aí você não progride. E com o passar do tempo, isso que é um comportamento que você aprendeu, transforma-se na sua personalidade. E você confunde com a sua identidade, com o seu você. É aqui que está o perigo. Você começar, você começar a confundir o padrão que você aprendeu com a pessoa que você é, com a sua identidade. Aquilo que você pratica todos os dias molda quem você se torna. E aí você pode até estar se perguntando, mas doutora Paula, isso não é identidade? A minha pergunta é: essa é a identidade para a qual Deus te criou? Essa vai se tornar a sua identidade. Mas você está aquém daquilo que você pode. Essa não é a identidade para a qual Deus te criou. Porque sim, Provérbios 23:7 diz o quê? Assim como você pensa em sua mente, assim você é. Assim como você alimenta os seus circuitos neurais, assim vira a sua personalidade. De tanto ter essa personalidade, isso vira a sua identidade. E aí você diz, não, porque eu sou procrastinadora, não, porque eu sou, volto já isso aqui, não, porque eu sou ansiosa, ai, porque eu nunca termino nada. Coloca aqui no chat, e vocês que estão aqui, coloca aqui nos comentários. Quais são as frases repetidas que vocês falam sobre você? Coloca, eu quero ver. E geralmente a gente fala muito mais a nosso respeito frases do sentido negativo do que frases do sentido positivo. O que você mais tem pensado? Espera, desculpa. Estou em outra crise de ansiedade. Estou na correria. Faz parte da minha rotina, exatamente isso que você falou. Hum, já virou rotina. Tem uma música, né? Virou rotina. Vou cantar, não, porque vocês não merecem, não, isso. E aí, gente, isso tudo é padrão, tem gente mais falando aqui? Sim, isso acontece muito. Às vezes fico me questionando sobre minha identidade. Por que me permitir tanto a ponto de me perder de mim e ficar sem entender quem eu sou hoje? Vou voltar para essa frase no final. E se eu esquecer de voltar, eu queria que você que colocou aqui essa frase, você desse um acenozinho, tá? Para eu poder voltar. Talvez isso não seja quem você é. Aqui tá talvez, mas eu quero até tirar esse talvez. Isso não é quem você realmente é. Isso é quem você se tornou por repetir um padrão que nem é seu. A gente precisa também entender, e aqui eu vou falar com muito cuidado, e eu quero que vocês me escutem com muito cuidado, que os nossos pais, eles não tiveram inteligência emocional. Isso é uma coisa que vem sendo discutido aqui no Brasil há pouco mais de 10 anos, assim, mais difundido. E a gente tem que lembrar que a gente vive num país continental e que muita gente não tem acesso, apesar de ter muito acesso a conhecimento, não tem acesso a ser quem você é. E é muito desconfortável também quando a gente começa a descobrir quem a gente é. As meninas que estão na mentoria, e às vezes vocês podem estar achando contraditório, né? Ah, ela quer que eu entre na mentoria, mas ela está dizendo desconfortável. É desconfortável. Semana atrasada, eu acho que a Cláudia adoeceu por conta de uma evolução. Hoje mesmo eu estava falando. Uma estava com dor de cabeça porque tinha feito. Gente, eu fiz e depois me deu uma dor de cabeça. E eu ainda disse assim: vai acontecer de novo, pelo menos mais 2 vezes.
Parabéns por ter feito, mas tenta de novo e vai acontecer. Ó, que incrível! Mas a grande verdade é que quando você tem esse acompanhamento, você começa a perceber qual é esse novo padrão que eu preciso ter. Porque até agora eu carreguei padrões que me ensinaram. Mas preste atenção. Se você carregou padrões que te ensinaram e que esses padrões não estão te fazendo evoluir, e é aqui que eu quero que vocês me escutem com cuidado, porque quem ensinou a vocês só passou aquilo que eles tinham, não é para julgar, nem é para culpar ninguém. Só que agora vocês são adultas. E percebendo isso, eu preciso caminhar para um novo padrão, que é o padrão que vai me levar à minha identidade. Só eu sei os planos que eu tenho para você. E aí eu já quero adiantar, e eu pulo para o Novo Testamento, quando Jesus Cristo diz que, quando João diz que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, e quando ele deixou a oração do Pai Nosso para dizer que a gente fizesse aqui na terra, como é lá no céu. É essa a sua identidade, de fazer aqui na terra aquilo que é lá no céu. Mesmo que para você hoje essa evolução seja só postar um vídeo. Mesmo que a sua evolução seja ser só ir lá naquela pessoa e falar um versículo. Não sei. É você quem sabe. No fundo, você sabe. E eu quero dizer para vocês que existe um caminho a se percorrer para mudar isso. Porque se você fez, se você repetiu o padrão e não está dando tão certo, você pode fazer, você pode repetir um padrão, aprender a repetir um padrão diferente e dar certo. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem mais? Só, claro que concorda. Ninguém mais concorda. Repete a pergunta. Se vocês, hoje, repetiram tanto um padrão e mostra agora que esse padrão não deu tão certo, vocês podem aprender um novo padrão a ser repetido para que agora dê certo e evolua para aquilo que você quer. E aí, sim. Ah, isso, entendi. Gente, quando vocês não entenderem a pergunta, vocês podem colocar aqui, que eu repito, tá? Para que a gente fique imaginando que vocês saiam daqui entendendo. O que você precisa não é trabalhar apenas o seu pensamento. E é isso que a gente faz muito na fisiologia da alma. A gente aprende além do pensamento. Porque olha só o que é que ocorre. Esse aqui é o mecanismo cerebral pelo qual você hoje anda nesses padrões. O cérebro aprende por repetição, isso aqui já ficou bem claro para todas vocês. Ficou bem claro para vocês que o cérebro aprende por repetição? Sim ou não, gente? Ficou claro? Isso, ficou claro. Ótimo. Agora, vejam só. Preste atenção nisso que não está escrito. O cérebro aprende por repetição. O seu cérebro, ele também não sabe o que é real do que é imaginário. E quanto mais significado emocional você dá para aquilo, ai, obrigado, Shirley. Quanto mais significado emocional você dá para aquilo, para aquela situação, para aquela circunstância, mais aquilo vai ficar gravado no seu cérebro e mais você vai aprender com esse fato. E é um aprender triste ou um aprender alegre. Só que aí, quando você pensa, você sente. E quando você sente, é porque o seu cérebro liberou neurotransmissores. E dentro desses neurotransmissores, existe a dopamina, que vai fazer com que você tenha uma ação
que vai fazer com que você se comporte de uma certa maneira, e esse comportamento que você vai ter em seguida vai dizer que eu estou aliviada, ou aliviada por fazer, ou que você teve um benefício instantâneo, momentâneo. É isso, instantâneo, assim, de você scrollar a tela do celular. E a gente precisa lembrar que hoje a gente tem vários estímulos. São vídeos cada vez mais curtos e a gente fica presa nesse scroll infinito. E não é só isso. A nossa alimentação hoje, muito embalar, muito desembalar, tudo com muitos conservantes, muito estímulo palatável, que faz com que aí a gente já vem para uma parte bem mais, né, médica mesmo, faz com que as papilas gustativas mudem, faz com que o nosso intestino mude, absorva menos nutrientes. Essa absorção também vai gerar uma disfunção, não só intestinal, mas cerebral também. E deixa eu dizer uma coisa com muito amor. Muitas crises de ansiedade, muita depressão, muito TDAH, poderia sim, ah, gente, poderia sim, papel, poderia sim ser diminuído esses sintomas se tivesse aqui, ó, estudando quem você é, autoconhecimento, estudando você, mudando esses circuitos cerebrais. O nome disso aqui é neuroplasticidade. É como se você estivesse num campo todo verdinho, e aí você começa, todos os dias você passa pelo aquele mesmo caminho. Daqui a pouco não tem mais grama ali. Não tem mais grama. Isso é neuroplasticidade, formou o circuito neural. São esses novos circuitos neurais que formam o seu novo você. Tenta você pensar positivo. Tem muito vídeo aí, porque você precisa pensar positivo. Sim, você precisa pensar positivo, mas não é somente pensar positivo. Você precisa de regulação. Você precisa dessa regulação consistentemente. E consistentemente não quer dizer que você vai ter um dia que você não vai fazer. Ah, vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que você não vai fazer. Vai. Mas tem uma repetição que a maior parte do tempo você vai estar fazendo. E isso tudo com consciência, para gerar esse novo comportamento e construir essa nova identidade. Mas uma identidade que sustente a vida que você deseja viver. Porque muitas vezes você quer algo, você deseja algo, você tem clareza, você até tem clareza do que você quer. Mas o fato de você não se regular emocionalmente não se sustenta essa nova identidade que você precisa ter, que você precisa ser para conquistar aquilo que você deseja. E aí vem a falta de foco, a ansiedade, a depressão. Não é à toa que, coincidentemente, o Brasil é o país no mundo que mais tem tempo de tela. E o Brasil se tornou o país mais ansioso da América Latina e o segundo, ou o terceiro, não lembro, o segundo mais ansioso do mundo. Nós somos um dos países que mais produz, mais consomem antidepressivos e ansiolíticos. Tem de parecido? O que é que está na contramão disso? Como assim? Como assim? O país que mais tem tempo de tela, o país que mais consome celular, né? E o país mais ansioso, proporcionalmente.
Cada vez mais que você vai consumindo, você vai se afastando. E eu não estou dizendo que você não consuma, eu só estou querendo que você preste atenção no ambiente que você está. E quando eu falo em ambiente, é um ambiente virtual, é um ambiente virtual de telas, é o ambiente que você está, é o seu trabalho, é a sua família. São os ciclos de amizade que você está. Isso tudo também compõe a sua identidade. Até aqui tudo bem, gente? Vocês que estão aqui no Insta, ainda dá tempo de vir para cá no Zoom. É só vir nos stories. No story anterior tem um link direto dessa sala. Sim. Nossa atividade. Papel na mão, porque aqui você não, você precisa sair do mundo das ideias. Você precisa agir. Qual comportamento mais se repete quando você está sob pressão? Você aqui está muito estressado, muito estressada, muito tensa. Qual é o comportamento seu que mais se repete? Eu vou na geladeira e eu como. Vou comer um docinho. Quando eu estou muito estressada, eu vou dormir. Quando eu estou muito estressada, eu vou fazer exercício físico. Quando eu estou muito estressada, eu como uma saladinha. Qual é? Eu quero ver vocês colocando aqui também. Ninguém, quando está estressado, tem comportamento algum, gente. Nós temos. Tá aqui, esse chat. Como um bolinho. Quem mais? Tá aqui dizendo que come um bolinho. Tá muito tensa, muito estressada? Vamos de bolinho. Uma ação. Comer e comer. Você come, né? Uma saidinha da padaria. Salgadinho da padaria. Quem mais, gente? Salgadinho da padaria. Agora imagina comer doce e acabo procrastinando. Imagine assim. Qual recompensa imediata? Peraí, gente, que eu errei aqui o compartilhamento. Qual recompensa imediata esse comportamento está te oferecendo? Eu estou estressada. Eu vou na padaria e como um salgadinho. Eu vou lá e como um bolinho. Eu como um doce e acabo procrastinando. Qual é a recompensa? Conforto e ganho de peso. Gente, perfeito isso. Sinceridade total. Gostei da sinceridade. Estou no açúcar. Mas qual? Infelizmente, não, infelizmente, que isso foi escolha. E às vezes você pode, às vezes você pode, às vezes precisa, peraí, vamos também tá massacrando, não, né? Mas qual a recompensa desse comportamento de você estar no açúcar? O que é que vem de recompensa para você? Não entendeu, infelizmente, se tudo tem uma recompensa. O prazer imediato. E depois desse prazer imediato, vem o quê? Qual é o sentimento? Qual é a sensação? Fica pior. Culpa, arrependimento.
foge da minha alimentação, você fica pior, se sente culpada, se arrepende. Preste atenção. Outra vez sem julgamento, tá, gente? E aí, ai, eu me sinto culpada, eu me arrependo, eu fico desconfortável. Me conforto na hora, mas depois eu fico desconfortável. Baixa autoestima, porque eu estou ganhando peso, aquela roupa não cabe mais, aquela outra roupa também não cabe mais. E aí eu fico cada vez mais desleixada. Vocês percebem que enquanto estão fazendo isso, mesmo consciente disso, a tendência é fazer de novo? Percebe? Sim. Aí agora, vocês percebem que isso é um padrão? Percebem que é um padrão? Um padrão se formando? Sim, ela subindo ali. Sim, é um padrão se formando. Agora pensa bem, o que que você poderia, só uma ação, gente. Não bota mil coisas, não. Só uma ação. O que é que você poderia fazer diferente para mudar esse padrão, para mudar esse comportamento? Só uma ação. Complexo de culpa. Mais ou menos isso, pitada doce. Qual ação que você acha que você... E olha que a minha ação não é a mesma ação que a sua. Precisa fazer sentido para você. Não sabem? Não tem ideia do que seria? Gente, vocês não têm ideia do que seria a ação que você ia implementar? Trocar de caminho e comer melhor na refeição anterior. Trocar de caminho. Gente, vocês percebem que quando a gente começa a ser muito sincera com a gente começa a ter visões de novas possibilidades? Aí ela já disse assim, ó, trocar de caminho. Trocar de caminho e aí ela come melhor na refeição anterior já para não sentir a fome. Mas às vezes a fome é emocional, né, Yara? Às vezes a fome é emocional e aí o trocar de caminho fica menos forte. Mas é uma boa saída. Quem tiver mais e puder compartilhar, gente, olha só. Você não precisa, como eu falei no início, de mais informação. Você precisa descobrir os padrões que estão governando a decisão de vocês. Percebe que quando vocês começaram a falar, começaram a escrever quais os padrões que estavam governando vocês naquela ação, vocês começaram a ter ideias, vocês começaram a sintonizar aquilo que precisava ser feito? Sim ou não? Não é sobre mais informação. E na maioria das vezes nunca é sobre mais informação. Porque o que eu vejo, o que eu percebo, é que vocês estão há tanto tempo, e aí eu vou pegar a frase que foi dita aqui em cima, vocês estão há tanto tempo. Deixa eu só copiar aqui para que eu não erre. C, deixa eu jogar aqui, de mim para mim mesma e para todas vocês, não está conseguindo acompanhar, está tentando. Continua tentando. Vocês estão há tanto tempo fazendo a mesma coisa, nesse padrão automático,
que chega esse momento assim. Acontece muito, e às vezes eu fico me questionando sobre a minha identidade. Olha como isso é forte. Eu fico me questionando sobre quem sou eu, porque a identidade é sobre quem você é. E aí, por que que eu me permiti tanto a ponto de me perder de mim, a ponto de não me reconhecer? Onde foi que eu perdi a leveza? Onde foi que eu perdi a espontaneidade? Aonde foi que eu perdi? Onde foi que eu deixei os sonhos? E às vezes não é que eu não tenha sonhos, eu tenho, mas parece que está tão longe de mim. A maioria das vezes, esse questionamento não vai acabar com mais informação, vai acabar com certas ações. E pasmem, o que você precisa é enxergar os próximos 4 segundos para sua mudança. Vocês sabiam disso? Viam da técnica dos 4 segundos? Não, não sabia. Quando você se questiona isso, e eu estou falando um questionamento que veio aqui, mas eu tenho certeza que faz parte do mundo da maioria de mulheres, não só de que está aqui, mas que está aqui, que está no grupo, que não vieram. Quando você começa a se perguntar isso já está aqui comendo você há muito tempo. Aqui já tem cobrança, e é uma cobrança dela com ela mesma. Aqui já tem uma exaustão emocional. Eu não estou dizendo que tem isso tudo, mas é as pitadas do que eu vou ouvindo, porque é muito parecido. E se eu estiver errada no que está em você, você me perdoa, mas eu estou pegando a sua frase, com a licença da sua frase, e trazendo o que eu escuto quase que diariamente. Que é a autocobrança, que é a exaustão emocional. Eu já fiz, eu já tentei, eu já vi livros, eu já li livros, eu já vi vídeos, e isso não deu certo. Ou eu comecei e parei. E agora eu já nem entendo quem eu sou mais. Sim, sinto tudo isso. E eu sinto em lhe dizer que você não está só. Queria muito. E o cérebro aprende por repetição. Só que você já está há tanto tempo arraigada, 30, 40, 50, quase 60, assim, repetindo. E é aqui porque você não avança. Qual é o ponto que eu não consigo avançar? São todos? Ai, no profissional? Ai, no relacionamento? Ai, no financeiro? Não importa. Mas eu posso dizer que se nessa área você não avançou, é porque a sua identidade está programada para não avançar nessa área. E é por isso que eu coloquei lá uma enquete no grupo. E é por isso também que eu trouxe para vocês, eu avisei em alguns grupos, e avisei também no Instagram, que hoje eu ia ter uma novidade para vocês. Eu posso trazer para vocês aquilo que eu preparei? Sim ou não? Posso trazer? Sim, sim, sim. Toda terça-feira ao meio-dia, a gente tem essa sala secreta e eu tenho ela com muito carinho. Hoje a gente está na sala 17.
E semana que vem a gente vai ter de novo. Mas eu quero algo mais profundo para vocês. Eu quero que vocês, principalmente vocês que já estão aqui, deem um próximo passo para sair dessa inércia, para sair dessa vida de não saber quem eu sou. E por isso que eu estou aqui para mostrar para vocês uma nova imersão, a imersão Destrave Você. Essa imersão vai acontecer na terça-feira, dia 30, mas não é ao meio-dia, prestem atenção. Essa é uma imersão que vai acontecer também no Zoom a partir das 20 horas. É aqui, gente, que você vai. Primeiro você vai aprender aonde foi que eu parei de me reconhecer. Aonde foi? Vocês precisam descobrir. Porque eu não posso ver um caminho a seguir se eu nem sei aonde eu estou. E se eu nem sei de me perdi. Quem faz parte dos meus programas sabe que em todos eles eu procuro primeiro achar a raiz. É lógico que a gente trata sintoma também, mas a gente precisa achar a raiz. E você vai achar a raiz disso. Quando você percebe qual é a sua raiz, você vai vir junto também do programa e você vai começar a construir essa nova identidade. Mas o mais incrível que eu também bolei para vocês é que, assim como as mulheres corajosas, eu digo que são mulheres corajosas que estão na mentoria, elas têm um plano de clareza, e esse plano de clareza é um plano de 6 meses, já é outra coisa, mas vocês também vão sair com um plano de clareza. Vocês vão sair com um plano de clareza de 7 dias. Vocês vão identificar o que está travando, compreender o mecanismo emocional que está desregulando você, emocional e neurobiológico, e sair com um plano de 7 dias. Ah, esse plano é coletivo? Deixa eu dizer uma coisa. E se eu disser a você que esse plano vai ser individual? Mesmo estando no grupo, o plano vai ser individual. É. E pode perguntar, Cássia, Cláudia, Ricarda, já fizeram o onboard delas. É como se vocês estivessem com o onboard, só que vocês vão responder um questionário e vai sair com um plano de clareza de 7 dias para começar a colocar essa ação em prática. É bom para vocês? Seria bom para vocês? Ter alguém montando um plano para você. O plano, gente, eu vou repetir. Pode ter quantas mulheres estejam no grupo, mas você vai receber o seu plano individual. Notícia maravilhosa, melhor presente aceitável, incrível, com certeza. O seu plano vai ser individual. E aí, gente, eu quero dizer para vocês, antes de eu falar aqui, isso vai ter um custo, lógico, mas é um custo simbólico de comprometimento, porque percebam, aquilo que a gente também não se compromete, a gente vai deixando muito assim. Agora eu quero que algumas de vocês, deixa eu parar aqui, me diz, que está aqui, que é da mentoria, como é que foi o onboard de vocês? Só uma, eu poderia só por causa do tempo mesmo, só para as meninas saberem como é. Ninguém quer falar. Minha gente, tem dia que vocês brigam para falar aqui. Como é que foi o onboard? Como é que é ter um plano para vocês personalizado? Você quer falar? Acho que ela está tentando soltar, é isso?
Estou pedindo para uma das meninas da mentoria, uma das mulheres corajosas, com um momento de conexão comigo. Acho que Cássia está para se desmontar. Isso. Desmutou, Cássia. Paulo, pode repetir a pergunta, porque eu estava respondendo aqui. Ok. Eu estava dizendo que quem entrar nessa imersão da próxima terça-feira vai ter um plano individual. O plano de vocês é maior, a mentoria é um programa maior, coisa, mas vai ser algo semelhante porque é um plano de 7 dias. Como é que é Uhum. para você, Cássia, depois de ter um objetivo X, sei que a gente não precisa dizer, como é que é para você ter um plano individual? Ter um plano individual para mim. Funcionar. Só um momentinho, Paulo. Identificou minhas forças e fraquezas e como construir um caminho para alcançar os objetivos. Olha a Cláudia colocando aqui no grupo. Ricardo quer falar enquanto a Cássia não pode, só por causa do tempo. Tá na rua, ok. A Cláudia está colocando aqui. Ter um plano individual é um momento de conexão comigo mesma. Identificar minhas forças e fraquezas e construir um caminho para alcançar os meus objetivos. Pode falar agora, Cássia? Estou vendo que você está indo para a rua, se não puder, tá tudo bem, só para eu seguir. Estou saindo da sala, porque hoje o marido aqui está difícil, me atrapalha. Enfim, quando eu estou de fila, essa é da empresa. Ter um plano individual para mim é a que eu tenho, né? Dando mais clareza, passando mais confiança. E a gente se sente muito mais segura e está trabalhando assim. Não que o grupo não contribua, porque é muito bom a gente compartilhar experiências, né? Troca de experiências uma com as outras. Mas ter ali individual é uma atenção muito maior em pequenas atitudes que a gente nem sabe como agir e do nada vê a ponte que é a nossa pole nos orientando, nos guiando ainda mais de perto. Para mim, essa mentoria, com certeza não, tenho certeza que vou crescer muito mais. Ela não cansa de falar da mentoria. Estou pedindo aqui para ela falar só de como foi o onboard, como é ter um plano individual, mas ela já está na mentoria. Mas É, tudo bem, obrigada. o pode estar maravilhoso, estou amando, 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 Ai, tá, me obrigada. desafiando todo dia. Me desafia todo dia. Gente, não é sobre ser fácil. Obrigada, Cássia. Não é Mas é sobre ser difícil, fácil. E lá trouxendo mesmo eu aqui. digo, né, Cássia? Não vai acontecer de novo. Não, não é fácil, não. Não, precisa ser feito. Vamos lá, vamos lá. Mas aí você tem. Aí a gente vai estar ali com certeza, com mais clareza, mais firme, mais confiante em pensar e agir. Isso. O pensar e o agir, você tendo clareza e confiança de que tem alguém ali que direcionou esse plano. E você estando nesse plano, já pensou? Agora eu quero perguntar aqui para vocês. Quanto é que valeria? E aí eu tô falando, não estou falando de valor, porque é muito mais, porque eu estou falando do início de uma construção de uma nova identidade. Então, eu não estou nem falando nesse valor que é imensurável. Alguém, uma mulher que sabe a identidade para a qual veio fazer, que, simplificando, é trazer o céu para a terra, tá? Mas qual é o seu trazer, o seu céu para a terra, eu não sei, aí é com você. Mas me diz aqui, quanto é que isso valeria em finanças? Financeiramente, coloca aqui um preço. Eu quero que vocês coloquem. Quanto é que valeria em preço? Em valor é inestimável, porque eu estou falando da sua identidade, do início de uma nova construção, de uma nova identidade, de uma nova mulher.
qualquer um, gente. Quanto é que valeria? Não fiquem com medo. Eu não me sinto à vontade para falar do preço de um trabalho de alguém. Foi forte, aí você já calou tudo. Aí deixa eu mudar. Quanto você pagaria? Vocês estão com medo de que eu diga assim, não, então é isso que você vai pagar. Pagaria. Ah, eu coloquei que era vocês, né? A vida de vocês. E vocês estão tímidas para dizer isso. Quanto é que vocês pagariam? Mas deixa eu colocar um teto. Vou facilitar a vida de vocês. Para mim, os ganhos que eu tive tenho, continuam sendo grandes. Mas eu vou facilitar a resposta de vocês. Eu vou colocar um teto. Quanto vocês pagariam para ter uma imersão de 2 horas, que você vai sair com um diagnóstico da causa e um plano de acompanhamento de 7 dias? Um plano de acompanhamento de 7 dias e o diagnóstico da causa, para que vocês já comecem a pôr em ação e ver alguma transformação na vida de vocês, na identidade de vocês. E aí eu vou dizer o seguinte: quem pensou em R$ 1.000 não vai ser, quem pensou em 500 não vai ser menos de R$ 100. Quanto é que você acha que valeria a menos de R$ 100? Aí a gente coloca aqui, se animem, coloquem. 80 menos. Já estou dizendo que é menos. Menos de 100, menos de 80, 60, menos 30, mais um pouquinho, entre 30 e 60, 50, super perto. Olha aqui, gente, o que é que vai ser? Deixa eu abrir aqui para vocês. Descendo não, né? Ai, às vezes, que gente, R$ 57. Isso se você for dividir no cartão, você divide até em 12 de 5,90. É mais barato do que o salgadinho da padaria. É mais barato que o salgadinho da padaria, não é? Se você for dividir. Verdade. E ainda assim, você vai sair. Opa! E ainda assim, minha filha mandando fotos. E ainda assim, você vai sair no iniciozinho da sua nova identidade. Ali você vai começar a se destravar. E o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou deixar aqui para vocês o link, depois a gente vai deixar aqui no grupo e eu espero encontrar vocês por lá. Terça-feira a gente vai ter a sala secreta, meio-dia? Normalmente, uma coisa não impede a outra, mas só vai ter a descoberta da raiz, só vai ter o planejamento de 7 dias para você já agir quem entrar na sala da noite, quem entrar na imersão, destrave você. Vocês estão prontas e preparadas para isso? Estou deixando o link aqui e daqui a pouquinho a gente coloca o link também lá no grupo. Aí agora, dá o meu tchauzinho.
Que a gente tem dúvidas, e dúvidas é somente para quem está no ao vivo.